E aí, voltando um pouquinho, quando você fala dessa coisa assim, para as pessoas que... Essa engenharia que servia para construir coisas e tal, por isso que então a palavra maçom é pedreiro, é isso? Maçom é pedreiro. Por isso, porque literalmente vem disso. Literalmente vem dos disso. caras que construíam as coisas, que tinham o conhecimento Eles para sabiam construir ler e coisas. escrever, basicamente era É isso. Eles eram os pedreiros educados. E como eles sabiam ler e escrever, eles eram meio que os responsáveis por meio que proteger e tomar conta, e eles interagiam muito com a galera da igreja, que eram os caras que copiavam. Né, os que Os mecenas eram os que pagavam tudo. Então eles anotavam as coisas, eles eram os cientistas, basicamente. Né? Sim. Eles falam, por que a ordem é secreta? Na verdade, hoje em dia não é mais secreta, né? Mas por que era? Porque se a Inquisição pegasse, você ia pra fogueira. E quem foi o primeiro? Então esses caras se escondiam nessas ordens que eram fechadas e secretas. Então, Quem foi o primeiro desses maçons que falou, quer saber, vamos usar todo mundo e colocar o símbolo dos maçons em todas as construções que a gente fizer? Não, sempre teve isso, porque eles passavam a linguagem do maçonaria. Como ninguém sabia ler e escrever, era aquela linguagem simples de substituição. Hoje em dia, só vou falar, vocês já viram aquele alfabeto do tio Patinha, do Mickey Mouse, que tem no manual do escoteiro mirim? Não. Então, aquele é um alfabeto de substituição simples de uns desenhos. Os maçons usavam isso e eles colocavam as mensagens nas paredes. Porque você vai As pra uma pessoas já cidade... não sabiam ler. Quem sabia ler não sabia trocar. Eu não sei como é que é alfabeto. assim aqui na capital, mas qualquer cidade do interior do Brasil... Interior. Mano, todas as... Você No pega Aleijadinho, rua, se você pega pegar ruas em Ouro as Preto, estátuas né? de Ouro Preto, como o Aleijadinho era maçom, eles vão estar em posturas, eles vão estar passando sinais. Praticamente todas as igrejas, porque a cidade do interior, ela se constrói a partir da igreja, né? O Marcelo manja isso pra caramba. Sim. Então, como a igreja é muito construída pelos maçons, qualquer igreja de cidadezinha do interior, assim, você tem todos os símbolos maçons ali, cara. Agora, peraí, quando é que essa coisa de saber ler, escrever e saber construir e ser responsável por um conhecimento e para se proteger se juntam em confrarias, quando é que isso se mistura com um aspecto místico, digamos assim? Místico. Então, século 17 e 18. Que o que acontece é que os maçons eles eram operativos. Então eles eram pedreiros. Então eles iam junto com os templários, construíam as igrejas. E outra coisa, eles tinham toda essa parada de geometria com a parte de astronomia. Então eles construíam as igrejas de modo que no solstício o sol ia passar, ia iluminar, a Virgem Maria ia acender, e aí uma luz sobre Jesus e tal. Então eles tinham toda uma estrutura que aquelas igrejas, elas são praticamente uns seres vivos, né? Sim. Então, de acordo com a iluminação pelos tempos do ano, ele vai comportar diferente e tal. Isso foi passando. Devia ter uma competição também. Por exemplo, Paulo faz uma igreja que o sol bate ali, reluz em 4 paredes. Na hora de construir, fala, mano, se a dele reluz em 4 paredes, cara. A minha, o sol vai entrar e vai fazer aquela órbita, tá ligado? Pegar fogo, vai... Deve ter uma parada assim, né? Cara. O ponto focal é 1666, quando Londres pega fogo. Ele é consumido pelas chamas. E o rei já tinha tretado com a Igreja Católica, então ele já estava dando uma proteção maior. Então essa galera que já era meio mal vista da Inquisição falou, pô, eu vou ir para lá. E eles chamaram as guildas da Europa inteira para ir para Londres para ajudar a reconstruir a cidade. Então nesse período de 1666 até 1717, essas guildas operativas ficaram se reunindo lá. E esses caras eles se reuniam em acampamentos, ou lojas, né? Lojas. E nesse meio tempo eles tinham contato como eles eram eruditos, eles tinham contato com a nobreza e eles tinham contato com a galera do Royal Society, que é a grande organização de ciência, né, de Londres. E aí esses caras começaram a se reunir em tavernas para conversar. E aí a maçonaria deixa de ser operativa e ela passa a aceitar filósofos. Pensadores, se torna etc. uma reunião de gente que conhece para trocar informação com isso. Às vezes eu conheço muito de matemática porque eu ponho tijolo. Mas você conhece muito de matemática porque você é físico. E a gente não tinha essa troca. Então quando a gente começa a olhar que a matemática é a mesma para todo mundo, a maçonaria ela se torna meio que uma pegada disso aí. E muitas das pessoas que estavam nesse grupo eram escritores, poetas e tal. Então eles começam a perceber que a linguagem também é uma matemática. Então você organizar uma frase, o que a gente chama de gramática, né, o grimoário, é o grimório.
Então, se eu sei muitas palavras, eu tenho uma gramática muito boa, mas a minha retórica é boa, eu sei construir essas palavras, e o ato de construir as palavras, ele é análogo ao ato de você construir uma catedral. E aí você tem os grandes escritores, que eram todos maçons. Então esse é o núcleo onde parte da maçonaria. Depois foi misturado com o ocultismo. Então o que acontece? Com o kardecismo, que ele começa a ter aquela pegada de mesas girantes, espíritos sentido, e tal, né? A espiritualidade entra nesse grupo, porque eram todos intelectuais. Estava então, lá no Royal Society. Começa como uma ciência.